E aqui com o Pedro Duran, nosso analista, a gente também olha para o que vai acontecer durante a tarde de hoje. O Supremo Tribunal Federal retoma aquele julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha. E aqui com o Pedro, vamos trazer um pouco do que a legislação prevê, o que está, afinal, em debate no Supremo Tribunal Federal e o placar de momento, Pedro. Então vamos mostrar, Carol, a gente preparou algumas telas aqui que mostram o panorama desse julgamento. Primeiro, o que está em debate, Carol? A Lei de Drogas, que é uma lei de 2006, no seu artigo 28, ela fala especificamente sobre a criminalização do porte de drogas. Comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio teria uma pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O STF já fez uma distinção das outras drogas para maconha e olha neste momento para a situação específica da maconha. Como é que está o julgamento e quais são os dois pontos em debate? Vamos ver a próxima tela e aí a gente consegue ter uma ideia do panorama desse debate no Supremo Tribunal Federal, um debate que já dura décadas, viu, Carol? Um debate bastante extenso. Placar atual, 5-3 pela descriminalização do porte e da posse de maconha, ou seja, a pessoa poderia ter maconha para consumo próprio sem que isso se tornasse um crime. Este é o entendimento de 5 dos 8 ministros que votaram até agora. 3 votos ainda não foram proferidos. Hoje a gente deve ter o voto do ministro Dias Toffoli, que pediu vista desse processo e ele foi pautado novamente pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Portanto, vai ser debatido na sessão de hoje. Quais são os dois pontos em debate desse julgamento? Primeiro, qual é a quantidade de maconha para consumo próprio? Independentemente disso ser crime ou não ser crime, o STF já tem um entendimento que precisa ser fixado um número mínimo ou máximo de quantidade para que essa droga seja classificada como consumo próprio. Quando você traz a letra da lei, que a gente acompanhava na tela anterior, há apenas a referência a consumo próprio. A questão é qual é a quantidade que vai definir que esse consumo é apenas próprio, é apenas para aquela pessoa. Exato. Aí tem algumas nuances desse julgamento. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele entende que muito embora a pessoa tenha ali junto com ela, né, na posse dela, no porte dela, um número menor do que essa quantidade de consumo próprio, se tiverem outros elementos que indiquem que pode ser tráfico, a polícia poderia ter o direito de prender essa pessoa enquadrando no crime de tráfico de drogas. O segundo ponto, que é mais polêmico, que está em debate, é o porte de maconha para uso pessoal deve ou não deve ser um crime? Isso que os ministros estão discutindo nesse momento. E aí, Carol, é importante dizer que há na legislação a previsão de pena para o crime de tráfico, que é uma pena de 5 a 20 anos de prisão. Isso não muda. Isso não está em debate nesse julgamento. O julgamento não vai descriminalizar o tráfico de drogas, não vai mexer com a pena do traficante. Ele vai ter essa regra mantida. O que está se discutindo é qual a quantidade de maconha a pessoa pode ter para não ser enquadrada num crime e se ela pode ou não pode ter esse crime registrado contra ela. Aqui a gente tem a situação desse momento do julgamento. Você tem a seguinte questão: posse de maconha ou porte de maconha para consumo deve ser um crime? Quem votou dizendo que sim, é crime, as pessoas têm que responder por isso. Ministro Cristiano Zanin, ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Temos 3 votos para definir sim como crime, mantendo aquela legislação de 2006. Quem votou para que não seja um crime? O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Gilmar Mendes, a ministra Rosa Weber, que já deixou o STF, mas votou antes de sair. Até por isso o ministro Flávio Dino não vota, porque a Rosa Weber, que era a ocupante da cadeira dele, já votou nesse julgamento. Sim. E o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Dias Toffoli, que está lá no canto, pediu vista e nós temos ainda faltantes os votos do ministro Luiz Fux e da ministra Carmen Lúcia.
Destacando que a gente acompanha esse julgamento no Supremo Tribunal Federal e, em paralelo, tem aquela discussão lá no Congresso. Exatamente, que deve, inclusive, de alguma forma passar por esse debate. Vamos ver se o STF vai ser mais rápido do que o Congresso para poder definir isso. Agora, tem um segundo ponto de divergência, Carol, que é essa quantidade. Quanto de droga deve ser usado para poder, de fato, ser definido como posse ou porte de droga? Então, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber e o ministro Barroso dizem que 60 gramas é o limite. Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques, 25 gramas. André Mendonça, 10 gramas. E o ministro Luiz Edson Fachin diz que cabe ao Congresso definir essa quantidade para porte e posse da droga. Julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal será retomado durante a tarde. A gente vai acompanhar, retomado com o voto do ministro Toffoli, já que foi ele quem pediu vista e, por conta disso, será o primeiro a votar na tarde de hoje. Estamos de olho. Pedro, valeu. Valeu, Carol.